bom dia a todos. O meu nome é Martin Heberlin, eu sou professor de Teoria Geral do Direito na Uniriter, mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul e fiz recentemente, no ano passado, a minha tese de doutorado também na PUC do Rio Grande do Sul com um estágio de pesquisa na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Exatamente sobre essa tese, um pouquinho sobre essa tese de doutorado que eu quero conversar com vocês, pelo fato dessa tese ter ganho um prêmio chamado Prêmio CAPES de Tese na área do direito. Tá? Essa tese teve como orientador o professor Tadeu Weber, como co-orientador, os dois da PUC do Rio Grande do Sul, o professor Ingo Sarlet. E na Alemanha, o co-orientador dessa tese foi o professor Eckehard Reimer. O título da tese é Crítica da Razão do Estado, uma reformulação do conceito de interesse público e a correlata construção de um Estado meritocrático de direito. O título assusta um pouquinho, ele é muito grande, mas é muito simples. Tá? Quando fala em crítica, crítica não tem nada a ver com algum tipo de aspecto negativo, crítica aqui é uma avaliação, é um entendimento. A minha tentativa com essa tese foi entender a razão do Estado. Quer dizer, se existe um Estado, né, se existe um povo num determinado território com uma relação de poder, eu preciso entender por que existe esse Estado. Qual é a finalidade do Estado? Para que ele serve? É isso que eu busquei entender com essa tese. E é claro, o subtítulo já dá algumas pistas. Né? Eu vou dizer que essa razão do Estado tem a ver com isso que a gente chama de interesse público e isso cria um Estado meritocrático de direito. A gente fala bastante sobre mérito, bastante sobre meritocracia e às vezes a gente não entende isso. Eu queria entender um pouco isso com vocês. Bom, a tese é volumosa, é grande, há bastante informação nela, mas eu queria tocar com vocês alguns pontos essenciais dessa tese. Né? Qual o tema que eu trabalho, brevemente, o problema em que eu trabalhei nesses últimos 4 anos, e aí a tese propriamente dita, que na verdade são 3 subteses, né? São 3 teses dentro da tese. Como introdução, gente, eu queria dizer para vocês o que é uma tese, né? A gente pode perguntar o que é efetivamente uma tese. Tese simplesmente é uma proposta de solução para um problema. Uma ciência, uma determinada ciência tem vários problemas e esses problemas a gente pode tentar solucionar. Ou porque a gente acredita que o problema não foi solucionado, ou porque a gente acredita que a solução não é boa suficientemente, então a gente propõe uma solução para esse problema. Talvez vocês não conheçam o nome tese, mas vocês conhecem já, vocês estão no 3º ano, várias teses diferentes. Vocês sabem, por exemplo, que a distância é igual à velocidade vezes o tempo. Isso é uma tese. Vocês conhecem lá o teorema de Pitágoras, por exemplo? Vocês sabem que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso é uma tese. Essas teses são interessantes porque quanto menor a tese e mais capaz de produzir efeitos essa tese, melhor uma tese é. Assim vai ser com o direito também. Tá? No nosso caso aqui, qual é o tema trabalhado? O tema é interesse público. Ou bem comum, é a mesma coisa. Há quem diga que bem comum e interesse público são diferentes. Eu nessa tese digo, bem comum e interesse público são exatamente a mesma coisa. A única diferença entre eles é que algumas áreas do conhecimento preferem utilizar o termo bem comum. Na ciência política, que é uma área do conhecimento, assim funciona. Na teoria do Estado, assim funciona. Mas na área em que eu trabalho, que é direito administrativo, que é um ramo do direito que estuda a relação entre a administração pública, o poder e nós, e as pessoas, a gente prefere utilizar o termo interesse público. Então, durante a tese, eu uso mais o termo interesse público. De onde surge esse negócio que a gente chama de interesse público? Surge do fato de que Aristóteles, um filósofo, vai dizer que nós somos animais sociais. A gente vive em sociedade. E a gente vive em sociedade não porque a gente quer viver em sociedade, é porque a gente precisa. Nós não somos autossuficientes. Então, nós precisamos viver em coletividade. Isso acontece lá em sociedades arcaicas, primeiro por crenças religiosas, nós nos unimos a partir de determinadas crenças religiosas, e depois, mais adiante, essas crenças elas não são mais religiosas, essas crenças elas passam a ser políticas. Existe uma noção de uma vontade geral, e essa vontade geral que une uma coletividade produz determinados atos de associação. Na tese, eu uso muito um neologismo, que é comunidade. O que seria comunidade? Esse senso de vida em comum. Né? As pessoas buscarem uma mesma coisa, um mesmo algo. É claro que aqui, quando a gente fala de vontade geral, quando a gente fala de comunidade, isso já exige um certo grau de civilização. Né? Especialmente aqui, a gente está falando já do século XVIII, um autor suíço chamado Jean-Jacques Rousseau vai tratar desse tema da vontade geral. Esse é o tema, propriamente dito,
E qual é o problema? Né? Eu disse para vocês que se uma tese é a proposta de solução para um problema, de qual é o problema que nós estamos falando aqui? Existe uma controvérsia muito grande e muito interessante num tema de direito administrativo, que são duas teorias, duas teses diferentes que ficam debatendo, que ficam brigando entre si. A primeira teoria vai dizer o seguinte, que todo o direito administrativo, esse ramo do direito que eu falei para vocês, esse ramo do direito ele é baseado num fundamento. E esse fundamento é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Dizendo, portanto, que o interesse público, esse interesse do qual a gente falou, sempre prevalece em relação aos interesses particulares, em relação ao interesse de cada um. Os exemplos que eles dão são bons exemplos. O exemplo do imposto, né? Ninguém tem um interesse particular de pagar imposto. A gente só paga imposto porque esse imposto ele funciona para o bem comum, funciona para a coletividade. Então isso demonstraria a supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Aí vem uma outra teoria que vai dizer o oposto, vai dizer, olha, esse negócio que a gente fala de supremacia do interesse público, isso não existe. O público não prevalece sobre o privado. Não tem como o público prevalecer sobre o privado. Na verdade, o que prevalece são os interesses privados na forma de direitos fundamentais. O Estado é baseado na proteção de direitos fundamentais. Eu tenho direitos que eu possuo eles pelo simples fato do meu nascimento e é nisso que se baseia o Estado. Ah, e aquele exemplo do imposto. Quem acredita nessa teoria vai dizer, olha, o imposto só vai ser pago, na verdade, para a satisfação dos meus direitos fundamentais. Portanto, existe a supremacia do interesse privado, dos direitos fundamentais, em relação ao interesse público. Qual das duas teses vai ganhar? Qual delas prevalece? No meu entendimento, existe um problema no problema. A controvérsia, ela parece estar errada. Por que a controvérsia parece estar errada? Porque quando se fala de supremacia, esses autores que falam de supremacia do interesse público, do interesse particular, eles não concordam sobre o que significa a supremacia. Então é muito complicado pensar o que prevalece, o interesse público ou o interesse particular, se eu não sei o que é esse grau de prevalência, o que é essa supremacia. O exemplo que eu tenho para vocês é como se eu quisesse falar de uma supremacia da MPB, da música popular brasileira, em relação ao samba. Não tem como falar isso, porque primeiro eu preciso entender o que é música popular brasileira. Quer dizer, se o samba estiver dentro da música popular brasileira, não posso falar nenhuma relação de supremacia. Portanto, falar de supremacia parece errado. Eu primeiro preciso entender outra coisa. E aqui é uma mudança de foco. O meu estudo quis dizer, antes de ficar discutindo supremacia, que todo mundo discute supremacia, vamos entender o que é o interesse público. Qual é o conceito de interesse público? Não que isso não tenha problemas, não que outras pessoas não tenham tentado fazer isso, tentaram. E há problemas seríssimos aqui. A maioria da doutrina, a maioria das pessoas que falam sobre isso aqui vão dizer que o interesse público é indefinível. Eu não tenho como definir. Ele é indeterminado, ele é uma fórmula vazia. Tem um autor que chega a dizer que aquele que busca o interesse público seria como se fosse um cão de caça buscando uma lebre fantasma. Nunca vai conseguir alcançar. Então eu teria um conhecimento fragmentado, seria um problema de solução impossível buscar o que é o interesse público. No máximo, o que a gente consegue é a experiência, nós seríamos escravos da experiência. Eu só consigo dizer o que é o interesse público, vendo no caso concreto qual é o problema, e aí eu vou dizer qual é o interesse público para aquele problema. Bom, quando eu comecei a ler isso me fez pensar num momento muito importante da ciência. E nesse momento, na verdade, na criação da ciência, um filósofo chamado David Hume vai falar do problema da indução. Talvez vocês já tenham falado sobre visto a diferença entre dedução e indução. O conhecimento baseado em indução é aquele conhecimento baseado na experiência. Esse sujeito chamado Hume dizia mais ou menos o seguinte, se nós pegarmos um objeto, vamos tentar, a gente conhece a lei da gravidade. A lei da gravidade nos diz que tem uma força de atração que faz com que quando eu deixe um objeto, o objeto cai. E o Hume veio dizer o seguinte, bom, eu posso tentar ver isso a partir da experiência. Quer dizer, eu simplesmente solto um objeto e ele cai. Eu faço isso uma segunda vez, uma segunda experiência. Eu solto o objeto e o objeto cai. E faço uma terceira vez. E faço uma quarta vez. E faço 1000 vezes. Na 1000ª vez lá, eu solto o objeto e o objeto cai. Para Hume, bom, então, na 1000ª vez, eu posso dizer que se eu soltar um objeto, vai dizer, eu não posso dizer nada.
Eu não posso dizer absolutamente nada porque eu não sei o que vai acontecer na 1000ª vez. Eu sou, portanto, um escravo da experiência. Tem um autor, a gente está falando aqui também do século XVIII, um alemão, um gênio, chamado Immanuel Kant, que vai escrever um livro. Ele vai dizer o seguinte: esse Hume me despertou do meu sono. Eu vivia num sono tranquilo, mas agora eu preciso resolver esse problema do Hume. Como é que eu consigo resolver o problema do Hume? Como é que eu posso dizer o que eu posso conhecer? Esse autor escreve um texto grande chamado Crítica da Razão Pura, e o título da tese é inspirado nesse livro, né? E ele vai fazer uma diferença para entender o que é o conhecimento entre aquilo que ele chama juízos analíticos e juízos sintéticos. Tá? Tem um autor alemão que utiliza uma expressão, a expressão em alemão é "An Kant kann man nicht vorbeigehen", que significa eu não posso dar uma passadinha em Kant, eu preciso estudar a fundo Kant. A gente não tem tempo para estudar a fundo Kant. Só que como para a primeira tese é muito importante essa divisão, eu queria brevemente explicar para vocês, e não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? O que é um juízo analítico, gente? O juízo analítico é um juízo que explica, que analisa alguma coisa que está dentro da própria coisa. Quando, por exemplo, eu falo que um quadrado tem 4 ângulos retos, eu não estou dizendo nada além do próprio quadrado, porque isso é o conceito de quadrado. Todo quadrado tem 4 ângulos retos, portanto, eu estou só analisando o quadrado. O que seria um juízo sintético? O juízo sintético, que é normalmente um juízo da experiência, quando eu vejo algo, quando eu toco algo, quando eu cheiro algo, eu posso dizer coisas novas sobre aquele objeto, como, por exemplo, esse quadrado aqui é amarelo. Ora, aqui eu não estou só explicando o quadrado, eu estou estendendo, em ciência a gente fala predicando, eu estou dizendo uma coisa sobre aquele algo que não está necessariamente naquele algo. Não é todo o quadrado que é amarelo. O Kant não está muito preocupado nem com o juízo analítico, nem com o juízo sintético. Esse juízo sintético, ele está preocupado com outra coisa. Ele está preocupado com o seguinte: será que eu posso dizer alguma coisa sobre o objeto sem a experiência? Independentemente da experiência, porque quando a gente olha e vê que o quadrado é amarelo e diz que é amarelo, é fácil. Eu consigo fazer isso sem essa experiência? Aí Kant vai criar um terceiro tipo de juízo, que ele vai chamar de juízo sintético a priori. O que é isso? É aquele que eu acrescento alguma coisa sobre o objeto e eu não tenho experiência. Todas aquelas teses que a gente falou são teses do tipo juízo sintético a priori. Quando eu digo que a distância é igual à velocidade vezes o tempo, eu não preciso verificar na experiência, porque eu conheço a fórmula, eu conheço a tese, distância é velocidade vezes o tempo. Bom, aqui vem a tese propriamente dita, ou as 3 subteses, né? A primeira delas quer entender exatamente o interesse público como uma razão do Estado. O que eu faço? Utilizo a metodologia, esse conhecimento do Kant. Tem sentido nisso. Se prestarem atenção, talvez vocês tenham percebido uma coincidência. O que se diz sobre o interesse público? Se diz sobre o interesse público que ele só pode ser conhecido pela experiência. Nós somos escravos da experiência. O que dizia o Hume como conhecimento de um modo geral? Que nós somos escravos da experiência. Então, para lá. Parece que a gente está tratando da mesma coisa. Se o Kant resolveu, ou propôs resolver aquele problema para a ciência em geral, por que não usar aquele método para resolver esse problema específico, que é o problema do interesse público? Então a ideia é exatamente buscar aquela metodologia do Kant, e a primeira tese vai ser que o interesse público é um juízo sintético a priori do direito público, especialmente do direito administrativo. O que vai significar isso? Quando eu digo que o interesse público é um juízo, eu quero dizer que o interesse público ele avalia o Estado, ele julga o Estado. Ou seja, eu quero dizer que uma ação estatal que é baseada no interesse público, ela é legítima, ela é boa, ela é adequada. Agora, quando a ação estatal não for em acordo com o interesse público, ela é ilegítima. Isso é a ideia de um juízo. E mais, esse juízo ele é sintético a priori, ele acrescenta uma coisa ao Estado, uma qualidade ao Estado, e ele busca ser universal, independente da experiência. Portanto, não vale para o Estado brasileiro apenas, mas valeria universalmente. Essa é a primeira tese. E aí, com essa tese, a gente consegue montar o nosso fundamento, montar a nossa cama para tentar definir o que é o interesse público propriamente dito. Para falar o que é interesse público, eu preciso dizer o que é interesse. Né? O que seria um interesse? Interesse é sempre uma ligação. Tá? Interesse vai ser uma ligação entre um sujeito e um objeto. As pessoas pretendem determinadas coisas, pretendem determinados bens, então elas se ligam a esse bem. Esse nexo entre o sujeito e o objeto
a gente chama de interesse. Se fala bastante em finalidade do Estado. Não tem sentido isso. A finalidade do Estado é a finalidade das pessoas que estão dentro do Estado. Bom, aí eu vou ter que precisar fazer uma composição aqui. Essa composição é a seguinte: existe um interesse privado das pessoas e um interesse público das pessoas, eles são diferentes, eles podem ser iguais. A minha proposta é a seguinte, gente: todo interesse público é baseado em interesses privados e não existe um interesse privado sequer legítimo que não seja público também. A questão que se coloca aqui é simplesmente a seguinte: se é verdade que cada um de vocês tem interesse, vocês têm vontades diferentes, vocês são um grupo homogêneo, mas que tem vontades diferentes, vocês querem para o futuro de vocês coisas diferentes uns dos outros, mas existiria, será um denominador comum, algo que todos vocês desejariam? Para responder essa pergunta, responder então o que é o interesse público, eu digo que são necessários dois elementos. Um elemento que eu chamo aqui jurídico e outro elemento que eu chamo humanístico. Né? O que seria o elemento jurídico? Exatamente porque nós somos diferentes, nós somos uma sociedade plural, com valores diferentes, portanto, é que às vezes esses interesses, essas vontades, elas vão colidir. Portanto, eu vou falar que existe uma colisão não só do interesse, mas dos direitos de vocês, dos direitos individuais. É parte do próprio conceito de interesse público essa colisão. É uma constante no interesse público essa colisão de direitos fundamentais. Para resolver essa colisão de direitos fundamentais, eu preciso de uma teoria da justiça que vai formatar num diagrama como se fosse assim, ó, cada um de vocês tendo uma ação diferente, baseada num princípio diferente. Em algum momento pode acontecer de que essas ações, esses princípios que movem vocês vão colidir. E aí eu preciso algo que amalgame, que una essa colisão e que tome determinadas decisões. E esse algo é o interesse público em sentido jurídico, que vai dizer, ou por meio de leis, ou por meio de regulamentos, ou por meio de decisões judiciais, como resolver essa colisão. Isso é parte jurídica do interesse público. Mas tem uma parte extremamente importante, necessária do interesse público, que eu chamo aqui de humanística. O que é a parte humanística do interesse público? É a ideia de que nós existimos para evoluir. E, portanto, o Estado existe para evoluir. Eu não posso querer que o Estado involua, eu tenho que querer que o Estado evolua. E aqui eu não falo mais de uma teoria da justiça, aqui eu vou falar de uma teoria do desenvolvimento. Claro que desenvolvimento econômico é importante, desenvolvimento econômico entra aqui no humanístico, mas eu quero falar algo muito além do desenvolvimento econômico. O que seria desenvolvimento humanístico? No trabalho, eu trato isso como emancipação. O que é a emancipação das pessoas? Seria a realização das pessoas. Cada um de vocês tem um projeto que busca ser realizado. Esse projeto é um empreendimento pessoal de vocês. A emancipação seria exatamente a realização desse empreendimento. Tem um autor chamado Mangabeira Unger que trata isso de uma maneira muito bonita, até. Ele fala no conceito de larger life, uma vida superior, uma vida maior. Sabe o que ele diz que é uma vida superior? Para o Mangabeira Unger, uma vida superior é uma vida em que a gente morre uma vez só. Meio estranho. Como assim uma vida em que a gente morre uma vez só? É que para ele, a cada dia que passa em que nós não estamos nos realizando, não estamos buscando o nosso projeto pessoal, é como se a gente morresse naquele dia. Ele diz, não, a gente tem que morrer só uma vez lá no final da vida e não morrer todo dia. Então a gente tem que buscar o nosso projeto. Ele diz, duas coisas nos aproximam de Deus. Duas coisas. A primeira delas é que Deus tinha uma tarefa definida, nós podemos ter uma tarefa definida para executar. A outra é amar as pessoas, e nós podemos amar as pessoas. Daqui surge um conceito de solidariedade, pelo fato de que, além de buscar o meu empreendimento, eu tenho que torcer, eu tenho que zelar pelo empreendimento do outro. Pelo simples fato de que nós vivemos em sociedade e quanto maior o empreendimento do outro é alcançado, maior o nosso empreendimento é alcançado também. O nosso empreendimento se torna maior quanto maior é o empreendimento de cada um. Isso permite que a gente conceitue o interesse público. O que vai ser interesse público no fim das contas? O interesse público é exatamente o interesse de todos nós em vermos realizado o maior empreendimento de cada um de nós. É claro que quando a gente coloca o Estado no meio disso, a gente vai dizer que o Estado ele tem que, de algum modo, canalizar o empreendimento pessoal de cada um. E aqui é a última parte, a última tese, propriamente dita, onde eu vou pensar qual é o Estado que se pensa a partir do interesse público. Que Estado que a gente imagina a partir do interesse público? Eu digo para vocês que esse Estado é um Estado que cria mérito.
É um estado potencial criador de mérito. O que significa mérito aqui para a tese? Mérito vai significar, gente, a diferença entre um momento, entre um estágio inicial em que eu me coloco num projeto e o estágio final onde esse projeto é realizado. Toda essa adição, toda essa diferença entre esses dois momentos é o que eu chamo de mérito. Essa diferença é o que eu chamo de mérito. Portanto, o estado que busca essa diferença, que busca esse mérito, eu preciso chamar ele de estado meritocrático de direito. Quando se fala em meritocracia, se fala muita coisa errada, tem muito equívoco. Por exemplo, eu não posso dizer que mérito é a mesma coisa de dar a cada um a mesma coisa. Mérito não é isso. Como, por exemplo, defendem os socialistas, né, a teoria socialista, uma igualdade planificada. Todo mundo recebe a mesma coisa. Está errado. É injusto cada um receber a mesma coisa, porque cada um deve receber de acordo com o seu mérito, de acordo com o seu esforço e com a sua obra. Mas é errado também acreditar que o Estado não precisa nenhuma intervenção e que cada um cuida de si. Uma liberdade planificada como querem, uma outra teoria, uma teoria econômica chamada liberalismo, principalmente liberalismo econômico. Mérito não é isso também. Qual é a tese aqui? A tese é que aquele conceito de interesse público vai criar um Estado meritocrático de direito. E o que é um Estado meritocrático de direito? É um Estado fundamentado em 3 mandamentos. Existe um primeiro mandamento, que é o equilíbrio entre igualdade e liberdade. Eu necessito desse equilíbrio. Primeiro, eu dou condições iniciais para todos. Todos têm que ter a mesma condição de início de jogo. Só que, dadas as condições iniciais, o que cada um vai decidir sobre a sua vida, o Estado precisa respeitar. Isso é um equilíbrio entre igualdade e liberdade. Segundo, eu chamo isso aqui de menor entropia. É claro que o Estado, buscando realizar o mérito de cada um, vai ter alguns gastos. Eu preciso pensar como esse gasto pode ser revertido para o bem comum, para o interesse público. Então, cada vez que eu fizer uma ação estatal pensando uma correção de um erro do passado, eu tenho que pensar no futuro, prospectivamente, o que eu posso alcançar a partir daquele meio, a partir daquela política pública. E, por fim, eu chamo de não egotopia o fato de que pode acontecer um conflito entre maiorias e minorias. A maioria precisa respeitar a minoria. Só que a recíproca também é verdadeira. A minoria precisa respeitar a maioria. Eu não posso colocar o meu projeto pessoal acima do projeto de todo. Eu tenho que colocar o meu projeto pessoal junto com o projeto do todo. Esses são os 3 mandamentos. E aí eu teria umas considerações finais para vocês. A primeira delas é no sentido de qual é a relevância prática dessa tese. Né? Essa tese busca, gente, repensar as ações estatais. Repensar as políticas públicas para que essas políticas públicas elas sejam políticas que tendam à evolução do Estado e não à involução do Estado. No fim das contas, essa tese é uma tese que celebra o humano. Existe aqui uma celebração do elemento humano. Tem uma frase que eu uso bem no inicinho da tese, a epígrafe da tese, que é uma frase que aparece na ópera Flauta Mágica do Mozart. E essa frase eu acho ela muito interessante, essa cena da flauta mágica é muito interessante, porque tem ali um sujeito que ama uma mulher, o Tamino ama essa mulher, e para alcançar o amor dessa mulher, ele precisa passar por várias provas. E lá pelas tantas, alguém chega ao sacerdote chamado Zarastro e diz o seguinte para ele, mas será que ele vai conseguir passar por todas essas provas? Ele é um príncipe. E o sacerdote responde, o Zarastro responde assim, não, mais do que um príncipe, ele é um homem. O Tamino é um homem e por isso ele vai realizar. Quer dizer, às vezes a gente relativiza um pouco a importância do humano. Essa tese, ela é exatamente para dizer que não existe nada no Estado que não seja a própria humanidade. O Estado deve zelar pela capacidade de cada um. Tem um poeta alemão chamado Goethe que vai dizer, contra os talentos superiores dos outros não há defesa, há amor. E, de fato, a ideia é que nós amemos os talentos dos outros, as capacidades dos outros, os empreendimentos dos outros. Não para amar um humano perfeito, simétrico, absolutamente bem desenhado, como o homem vitruviano do Leonardo da Vinci. Mas para pensar num humano um pouco diferente, com todos os seus defeitos, com todas as suas não virtudes, mas que busque, cada humano, o conhecimento de si dentro da coletividade. Porque se nós pegarmos cada humano sozinho, não parece nada, parece um rabisco. Agora, se a gente colocar
num formato de sociedade, de coletividade, aquilo começa a ganhar forma. Nós começamos a ganhar forma na coletividade. Eu teria, no fim, uma mensagem para vocês. Vocês estão no terceiro ano, vocês estão num momento de escolha bastante importante na vida de vocês. O que vocês vão fazer, o que vocês vão ser. Eu diria para vocês o seguinte, tentem pensar em qual é a emancipação, o que tornaria vocês emancipados. Qual é o maior empreendimento? Como é que vocês imaginam daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos? Como é que vocês vão ser efetivamente realizados? O Estado que eu busco com essa tese é um Estado que se preocupa exatamente com isso, a maior emancipação de cada um. Quem sabe, com essa pequena aula, isso não fomente, não crie em vocês um pouquinho do espírito científico, a vontade de ser estudiosos, pesquisadores, especialmente na área do direito. Normalmente, quando a gente fala de ciência, a gente pensa em outras ciências, na matemática, na química, na física, e às vezes a gente esquece um pouco do direito, e tem uma ciência muito interessante no direito a ser conhecida, a ser estudada. Pela atenção de vocês, muito obrigado.